que a gente escute seja fome, né? Fome, comunismo é sinônimo de fome. Principalmente mal, né? Fala muito do mal. O mal e a União Soviética, acho que são, mas também a Cuba e a Coreia. Se fala de fome em Cuba, se fala de fome na Coreia Popular, na Coreia do Norte, vulgarmente Coreia do Norte. Se fala da fome que ocorreu na China na década de 50 e 60. E se fala também de uma história que voltou, que é a história da fome na década de 30 na Ucrânia. O Holodomor, aquele? Exatamente. Essa história voltou. Ela não era tão conhecida no Brasil, mas agora ela tá bem conhecida por conta da Guerra da Ucrânia. Porque o Holodomor, e aí a gente não costuma usar esse termo, eu vou explicar o porquê, tá? Mas essa fome que ocorreu na Ucrânia, ela é praticamente um mito fundador da Ucrânia. Porque ela cria uma espécie de marco zero daqui pra cá está o povo ucraniano e daqui pra lá está o povo russo. E nós somos inimigos históricos. É lógico. Então essa tem narrativa 5 do milhões de Holodomor... pessoas morrendo de fome, elas ficam com raiva, Você né? imagina o que vai acontecer. Teve uma fome também que os comunistas gostam de falar, a fome de Bengala na Índia. Ela também foi um mito histórico para quê? Para a Índia se livrar da Inglaterra. Todas essas questões muito duras, onde milhões de pessoas morrem, cara, sempre viram um mito fundador de alguma coisa. Não, assim, ele vai questionar o Holodomor. Sei lá, ele vai dizer que não teve fome nenhuma, a pessoa tava gorda pra A caramba. história do Holodomor, ela voltou com toda a força para justamente reforçar esses antagonismos históricos, entre aspas, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí vamos falar em termos concretos dos episódios que evocam essa ideia de que no comunismo se passa fome, né? Então, começando da União Soviética, que é o exemplo mais antigo que nós temos. A Rússia fez a sua revolução em 1917, foi a primeira revolução de caráter socialista que teve uma experiência duradoura de um Estado revolucionário. E logo que ocorre a Revolução Russa, ela imediatamente é bloqueada pelas potências imperialistas. Então imagina, Petri, nós brasileiros dependemos muito da importação de alimentos. Por exemplo, 60% do trigo que a gente consome é importado. E a gente consome bastante trigo, na forma de pão, na forma de massas e tal. Nós, brasileiros, já sentimos o impacto de 2 semanas de greve de caminhão. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. E não só isso, a Rússia era infinitamente mais pobre do que o Brasil é hoje, na época que ela foi bloqueada. Era um país semi-feudal, saindo de um regime aristocrático, que tinha a população pauperizada, que já sofria de fomes crônicas, e aí, ao mesmo tempo, ela sai da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi um dos motores que impulsionou a Revolução Russa, né? Sofre um bloqueio e, não só isso, ela é invadida pelas potências imperialistas. Por quê? A Rússia era uma espécie de cão de guarda da Europa. Existia muito capital, por exemplo, francês na Rússia. Quando a Rússia faz a revolução, eles dão um calote na França. Eles não pagam as dívidas. E aí a França invade a Rússia para tentar derrubar a revolução, para tentar retomar um regime pelo menos semelhante ao czar, para continuar seus negócios dentro da Rússia, né? Só que não só isso. A Rússia é invadida pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Polônia, pelo Japão, tudo ao mesmo tempo. E aí no caso da Rússia, né, foi só se tornar a União Soviética em 1922. O primeiro episódio de fome cruel que rolou na Rússia foi nessa época. Foi na década de 20, no começo da década de 20. No meio da Revolução. Não, foi depois da Revolução, né? Mas Começou 17, né? A Revolução foi em 17. Então 20 ainda é considerado o meio da em 20 e 21, em 20 e 21 teve uma fome muito grave, porque, novamente, um país saído da Primeira Guerra Mundial, a Rússia fez parte da Primeira Guerra Mundial, foi dizimada na Primeira Guerra Mundial, foi um massacre, um país bloqueado, não podia mais importar, e um país que foi invadido por várias potências. Nesse turbilhão todo, até isso aí a mesmo, fome gerou episódios bastante catastróficos, e tem documentação fotográfica extensa, de crianças famélicas, de pilhas de corpos. Só que aí a questão é, se pega essas fotografias, se tira de contexto e fala, tá vendo? Esse é o Estado revolucionário que vocês querem? Esse é o Estado trabalhador? Olha o que aconteceu com eles, né? Só que olha o contexto que isso tava. Isso não é por causa das medidas comunistas, é por causa do contexto instável de guerras e invasões aí e tal. É o problema. Aí é o problema. Porque o que ele tá fazendo? Ele tá falando de um episódio que aconteceu, mas ele tá negligenciando os outros episódios. Por exemplo, o que aconteceu em Holodomor não foi nesse período. Foi bem depois. Foi bem depois e foi por conta dos planos de industrialização de Stalin, que Stalin queria levar a cabo, e que Stalin basicamente colocava cotas de obtenção de alimento, né, para o pessoal conseguir, que eram inatingíveis, que eram cotas absurdas e tal. E aquelas fazendas coletivas, os caras simplesmente não conseguiam ter o alimento que eles produziam, não era para eles. Era para ser vendido como excedente para custear a industrialização. Então, isso é o que aconteceu na Ucrânia. Não foi por conta do ataque das potências. Esse ataque aconteceu realmente. Aconteceu a Revolução Russa, veio um ataque esmagador, e enfim, a Rússia conseguiu se defender, criou o Exército Vermelho e foi para frente. Tá? Lembrar que todas as revoluções socialistas nunca tiveram um dia de paz no mundo. Elas sempre foram atacadas pelo imperialismo porque apresentavam uma ameaça. A burguesia dos países imperialistas tinha muito medo de que acontecesse no país deles o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na China. Porque, novamente, a burguesia foi extinta como classe, perdeu todos os seus privilégios. Então, na China foi diferente, depois ela foi restaurada e tal. A China é uma experiência bastante específica. Opa! Já foi. Mas aí, esse foi o primeiro grande episódio de fome. O segundo grande episódio de fome... Outra coisa que eu percebi assim, na maneira como ele coloca, né?
Ele fala a burguesia foi extinta como classe, perdeu seus privilégios. Não só, a burguesia não foi só extinta como classe, perdeu privilégios. A burguesia foi, em grande medida, assassinada, ela foi deportada. E não era só a burguesia, a alta burguesia, você é muito rica. Não, nada disso, nada disso. A classe proprietária, de pequenos proprietários, médios proprietários, foi extinta na marra, assassinada no genocídio promovido por Stalin, porque ele queria forçar a coletivização geral da agricultura e conseguiu. Stalin foi tão firme nos seus propósitos que no final ele coletivizou, se não me engano, 98, 99% da agricultura soviética toda. E ele destruiu aquela classe inteira. Não só isso. Vários intelectuais, professores, profissionais liberais, advogados, enfim, gente que não é rica, né? Tipo, o grande proprietário, o aristocrata. Não, gente classe média, que seria de classe média. Foi embora da Rússia. O Leslie Chamberlain, acho que é Leslie Chamberlain, ele tem um livro chamado A Guerra Particular de Lenin, que ele conta a história desses vários intelectuais, pessoas normais, né, de classe média, às vezes de famílias de pequenos proprietários, de médios proprietários. Essas pessoas, elas fugiram, foram imigrados, morrendo de medo de serem assassinados pela polícia soviética, você tá ligado? Então, assim, isso que aconteceu. Então, não é como você falar, a burguesia perdeu os privilégios. Parece que não aconteceu nada de grave fisicamente com a burguesia e ela perdeu certos privilégios excessivos que ela tinha. Não, é coisa muito mais séria. Então, por conta disso, realmente, o bolchevismo inspirou muito medo em toda a Europa. E inspirou muito medo porque ele é muito ameaçador. Há motivo para eles terem medo. Sobre a China, por exemplo, a coisa é um pouco mais complicada ainda. Porque o que provocou a epidemia de mortos de fome na China foi uma medida do governo. O que o governo fez? O governo lançou uma medida econômica chamada de Grande Salto para Frente, que deu errado. E ao dar errado, provocou a morte de milhões de pessoas de fome. Porque tem uma coisa. Quando você tem... E isso é fácil de entender a lógica do que eu vou explicar aqui. Quando você tem um governo que centraliza e organiza todos os aparatos sociais, toda a produção, busca planificar tudo, e quando ele vem com grandes planos, o que pode acontecer? Pode acontecer que esses grandes planos tenham resultados extraordinários e, sob certos aspectos, a União Soviética mostrou resultados extraordinários. Por exemplo, a velocidade com que houve a industrialização da União Soviética foi uma coisa absurda. Foi muito veloz. Muito veloz. Muito a própria criação da indústria militar deles e como eles estiveram prontos para a Segunda Guerra. Pô. É impressionante. Por outro lado, quando dá errado e nos aspectos que a coisa dá errado, as tragédias elas são muito maciças. Por quê? Porque você está reorganizando a coisa toda. Você está fazendo uma planificação que sacode a sociedade inteira de cima para baixo. Isso acontece nos regimes comunistas, isso acontece nos regimes fascistas. Eu acho que isso tende a acontecer em regimes fortemente centralizados, que têm planos muito estritos e que vão lá e fazem um plano a todo custo. E isso aconteceu na União Soviética. Então não foi só o bloqueio imperialista do início da Revolução. Houve medidas durante o regime soviético que provocaram essas mortes. E esse cara, aparentemente, ele não quer admitir isso aí. Vai. Continua. Não é pra ficar fazendo e tal, esporádicas, mas o segundo grande episódio de fome foi o que se chama de Holodomor. E esse é muito usado pra dizer que não só o socialismo não funciona, como o Stalin, a figura do Stalin, é um genocida e tentou praticar uma limpeza étnica com os ucranianos. Né? E essa história, cara, ela é muito complicada pela seguinte razão. A ideia, primeiro de tudo, a ideia de que a fome que ocorreu na Ucrânia em 32 e 33 foi uma limpeza étnica, foi para matar os ucranianos étnicos de fome, tem as suas origens no nazismo. A primeira vez que essa história aparece como limpeza étnica é no jornal nazista. Eles que classificaram essa atitude como uma limpeza étnica. Exatamente. Como uma espécie de... Aparece às vezes como exterminar os ucranianos étnicos, às vezes como disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização do campo. E a questão é, isso está no contexto da coletivização do campo. O que aconteceu? A União Soviética, ela optou no campo por uma política mista de capitalismo de Estado. Então, por mais que a União Soviética tivesse extinguido, por exemplo, a burguesia nas fábricas, nas cidades, o campo ainda apresentava alguns desafios. Porque o campo ainda era muito povoado de pequenos produtores. Ele tá falando dos kulaks. E aí, pra um choque de nessa época eles já não choque de tinham produção, sido eliminados ali? Eu acho que não. Eu tenho que ver as datas exatas para não falar uma bobagem, não, mas eu acho que já existia isso aí.
Eles falaram, tudo bem, a gente mantém as relações de classes, a gente mantém parte da classe dominante ainda no campo, inclusive ajudando a classe dominante a produzir mais, para não rolar um choque de suprimento. Eles passam por esse período de uma economia mista, com propriedade eu privada lembro, no assim, campo. não me corrija, eu tô te perguntando aqui na humildade, porque isso aí não foi durante o Lenin que isso começa a acontecer? Que ele aceita um certo grau de... Exatamente. No campo aí, de liberdade ou de... Na NEP. A NEP, exatamente. Na NEP. E aí depois vem os planos Quinquenais de Stalin com uma outra filosofia. Que eu me lembro que no começo ele, né, houve essa leniência com esses... Sim. Porque o objetivo da NEP... E você sabe que tem gente que compara a NEP ao que o governo chinês faz hoje. Porque a ideia da NEP era desenvolver as forças produtivas para que a Rússia passasse por uma espécie de estágio capitalista e chegasse ao estágio socialista. Porque, a rigor, se você interpreta de forma muito estrita o que está em Marx, o que aconteceu na Rússia foi uma coisa anômala. Porque Marx imaginava que a revolução se daria nos lugares de capitalismo avançado. A Inglaterra, a Alemanha, os lugares... Exatamente. Ele simplesmente não imaginava o que aconteceria entre os povos eslavos. Inclusive, Marx tinha opiniões racistas sobre os povos eslavos. Tem descrições dele, é sério, dele falando assim que os povos eslavos seriam tomados de roldão pela história, não sei o quê. Tem coisas bem pesadas sobre os eslavos. Ele não confiava muito na ideia de que os eslavos fariam alguma revolução. Só que lá na Rússia ocorre o contrário. Você tem um país agrário que não está na vanguarda do capitalismo, e aí nesse país acontece a revolução. Tempos mais tarde, os críticos do marxismo vão dizer o seguinte, que o marxismo errou de forma estrutural nessas previsões. Por quê? Porque onde houve revolução, não era a vanguarda do capitalismo. Sistematicamente. Houve na China, que era mais agrária ainda do que a União Soviética, ou do que a Rússia. Houve na Rússia, houve no Vietnã, houve em Laos. Nenhum desses países estava na vanguarda do capitalismo. Não houve, por exemplo, deveria ter havido uma revolução comunista nos Estados Unidos. Sim. E não aconteceu. Então, assim, não é desse jeito. E isso exigia um revisionismo, enfim, que se pensasse aí dessa forma. Mas ele está enrolando, mas assim, o que aconteceu foi, volto a dizer, houve imposições que eram inatingíveis para os agricultores ucranianos. Eles não conseguiam, eles ficaram com fome por conta dessa política. Existe realmente uma discussão na literatura, isso não é... Mas assim, tem toda a posição que você puder imaginar. Tem historiadores muito sérios que vão dizer que houve limpeza étnica, sim, que foi proposital e tal, que vão nessa linha. Vários historiadores sérios que vão dizer isso aí. Se não me engano, a Anne Applebaum, que é uma historiadora liberal e que escreve sobre temas comunistas, uma historiadora consagrada, importante mundialmente. Ela tem um livro Fome Vermelha, eu acho que ela vai nessa linha aí de defender que houve genocídio mesmo. Mas existe uma controvérsia. Como existe, por exemplo, uma controvérsia no chamado genocídio armênio. Quer dizer, houve a intenção do governo turco de matar os armênios, todos como um genocídio, como aconteceu dos nazistas para com os judeus, ou isso foi um efeito de uma política brutal que resultou na morte de tantas pessoas. É basicamente essa a distinção. A partir do momento que a propriedade coletiva começa a produzir mais que a propriedade privada no campo, aí eles começam um processo de extinguir a classe dominante no campo. E aí, só para dar os nomes, né? As propriedades coletivas se chamavam kolkhozes. Os kolkhozes eram fazendas coletivas geridas pelos próprios camponeses. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual dos pequenos camponeses, né? A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. Convencer. Então, fazer kolkhozes próximos, convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Não fazer de maneira coercitiva. Começa esse tipo de idealização, cara. Você abre um livro sobre comunismo, você já vê como é que é o convencimento. Não é assim, chegou lá o soviético, amigo, se você puder ver aqui o... Vem testar esse método aqui. Vem testar esse método, eu acho que não seria bacana. Não é assim, meu irmão. Não é assim que a coisa funciona. O cara vem e fica com essa conversinha mole, parecendo que, os caras chegaram lá e foram convenceram. É uma pedagogia do esclarecimento. É que nem outro maluco lá falou que os campos de concentração, não sei quem foi que disse. Não, porque os gulags, os campos de concentração, não era simplesmente uma questão de reeducação, então as pessoas eram educadas. Elas eram educadas. Elas tomam uma porrada na cabeça, elas tinham o seu pé queimado, elas... É verdade, é um inferno. Você trabalhava lá com pão preto, incólume, menos 30 graus, entendeu? Era um negócio tenebroso, horroroso, você apanhava de todo mundo. Não era coisa fácil, né? Assim, foi lá uma educação, entrou aqui na escolinha do professor Raimundo. Não, pelo amor de Deus.
pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num cocós e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite. A ideia não era essa, né? A ideia não era. Na hora que começa esse processo É muito engraçado, porque ele vende uma coisa idílica, lúdica. É quase uma coisa lúdica riponga. que não é verdade, pô. Assim, eles eliminaram os pequenos produtores. Aí eu pergunto, como eles eliminaram? Os caras desapareceram como? Não, o cara provavelmente fizeram um convencimento e o cara se matou. Ele sumiu. Ele evaporou. Sublimou. Cara, existem depoimentos, tem assim, evidências primárias de pessoas que tinham pequenas fazendas, que elas foram tiradas, foram jogadas em campos de concentração, algumas pessoas foram assassinadas. Tem um processo de violência. E outra coisa, eu não li esse livro, mas esse livro existe. Esse livro existe de um cara que foi comunista, aliás, o Moshe Levin, né? Que ele escreveu um livro sobre as rebeliões no campo na época soviética. Houve várias rebeliões no campo. Rebeliões, camponeses não querendo aquele negócio, se rebelando, né? O exército vindo e metendo a arma no cara, e vai, trabalha, e não sei o quê, e prendendo o cara de volta, o cara quer sair, não dá. Então não é assim, foi um convencimento, a galera chegou assim de boa, ela entendeu, não, aqui realmente eu estou produzindo mal, mas aqui eu estou produzindo melhor. Não foi desse jeito. Os camponeses resistiram ao processo de coletivização. Há uma resistência camponesa ao processo de coletivização que é documentada, que não tem como você dizer que não existiu. Existiu essa resistência. E a resistência foi quebrada. Essa é a verdade. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.